Graça e paz, irmão. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje. No decorrer deste culto, podemos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E Ele o fará. Amém? As coisas na vida, irmão, que às vezes nós deixamos passar. Mas quando buscamos a Deus, Ele nos ouve de todas as formas. É só colocar o joelho no chão, que o inimigo não para em pé. Amém? Abra sua Bíblia, irmão. 1 Timóteo 1:8. O jovem pastor Timóteo foi instruído pelo Paulo. Amém, irmão? Você que vem pela primeira vez nos visitar, Deus abençoe a sua vida. Que você não saia daqui da maneira que entrou. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. É um versículo pequeno. Amém? Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Aí está, irmão, né? A palavra de Deus dizendo para nós que sabemos, porém, que a lei é boa. Mas nesse mundo que vivemos conturbado, nós sabemos aí muitas coisas, só ligar a televisão. É por isso, irmão, que nós estamos aqui. Eu sempre falo para o pastor que a minha alegria é ver isso aqui com gente em pé, ter que colocar a cadeira nos corredores. Eu já vi isso no passado, né? Hoje também difícil. Então é motivo de nós adorarmos o nosso Deus, né? É só ligarmos a televisão, nós veremos tantas coisas. Nosso congresso. Irmãos, vamos buscar mesmo, adorar esse Deus. Em nome de Jesus. E Ele está vindo nos buscar. Amém? Tá machucado. Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver.
olhos, envolver-te em meus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, este é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Eu quero te encontrar. Essa música, irmão, é uma letrinha tão pequena, tão difícil de dizer ao seu próximo. Da mesma forma, quando pedir perdão, é dizer para a pessoa amada que ama é fácil. A chegar um cara que você às vezes tem alguma mágoa e falar para ele, eu te amo, é difícil, muito difícil. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para pedirmos perdão ao nosso Deus, né? Por aquela pessoa que a gente, lá no fundo, às vezes é tão fácil dizer assim, eu perdoo, mas não esqueci. Então não foi perdoado. E essa música que acabamos de ouvir fala simplesmente, é o nosso desejo. E isso que Deus quer de nós. Jesus morreu lá na cruz, foi por isso. Por mim e por você. Neemias, quando estava diante do rei, irmão, contaram para ele que tinha destruído Jerusalém. Naquele instante, o rei ficou preocupadíssimo, né? Ele contou a história que o povo dele estava destruído. E naquele instante, perante o rei, que o rei era um rei pagão, ele fechou os olhos e conversou com Deus, lá no seu íntimo, né? E Deus quebrantou o coração do rei pagão Dario. O que nós vamos fazer agora nesta noite, né? Por alguns segundos vamos nos apresentarmos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos erros, pela alguma mágoa que está guardada lá no nosso íntimo. Às vezes nós dizemos assim, é pequenininha. As pequenininhas que são complicadas, porque dizem que os melhores perfumes vêm em frasco pequenininho. Amém? Então feche seus olhos. Santo Deus, nesta noite, Deus, nós estamos na Tua presença para pedirmos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, se algum pecado escondido lá no nosso íntimo, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tira nesta noite. Nós louvamos o Teu nome, sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa noite. Quebra o nosso coração. Molda, Deus, o nosso interior. E nos ajuda, Deus, a andar com fidelidade na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Abra sua Bíblia, irmão. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6.
Olha a misericórdia do nosso Deus, que diz assim, irmão: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por causa dele que nós não somos consumidos, pelo seu amor. Também, irmão, abre comigo lá no livro do profeta Isaías 59. Amém? Isaías 59, 1. Eu vou ler aqui, irmão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que eu não possa ouvir. Irmão, é só chegar na presença do nosso Deus e estar com o coração aberto, os braços abertos, para nos responder qualquer pergunta. Está em dúvida? É só clamar ao Senhor. Olha o que diz, vou ler de novo, irmão, porque eu gostei. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. É só chegar ao nosso Deus. Vamos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus com alegria. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Convido vocês, durante esse primeiro cântico, você que veio preparar os seus dias de ofertas, trazer à frente a oferta na casa do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com palmas, bastante alegria. Vamos declarar aí que nós somos gratos por tudo. Declara, igreja. Grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Meu louvor, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Declara, igreja. Yeah.
um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louva o Senhor, igreja. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Glória a Deus. Amém, Senhor eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, e louvamos a Ti, ó Pai, por esse domingo, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por nos trazer seguro, ó Pai, para Tua casa, para Te louvar e Te adorar, ó Pai. Obrigado pelo sustento da Tua igreja, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que ofertou aqui à frente, ó Pai, para que a gente possa, através desses dias de ofertas, ó Pai, crescer cada vez mais na Tua obra, ó Pai, que almas possam ser ganhas, ó Pai, e cada ministério possa crescer cada vez mais, Deus. Continua abençoando a vida de cada um, ó Pai. Somos graças a Ti, ó Deus, por tudo que Você tem feito a nós, ó Pai, em nome do Senhor, ó Pai. E a gente ora, te pede, te agradece por tudo, Deus. Amém. Eu posso
és real. Se entrega a Ele, igreja. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declara mais uma vez, igreja. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és real. Este lugar, tu és real. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Amém. Aleluia. A próxima canção que nós iremos cantar agora é uma canção nova aqui na igreja, primeira vez que a gente vai estar tocando ela aqui. Essa canção é uma canção muito bonita, ela é uma oração em forma de canção, onde quem está cantando pede
né, para ser mais parecido com Cristo, né, e é algo que nós cristãos devemos buscar todo dia, né, cada dia mais nós temos que buscar ser mais semelhantes a Cristo, né, e antes de a gente cantar essa canção, gostaria de passar pelo menos o refrão para a igreja, né, vamos aprender um pouquinho aqui primeiro, né, provavelmente essa música ela tem a ver com a série de mensagens que o pastor Cadu vai estar dando esse mês, provavelmente a gente vai cantar ela mais de uma vez esse mês, então vamos ensinar para a igreja, que daí vocês ajudam a gente a cantar aqui. Vamos lá, Cadu. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Parece que a igreja já sabe cantar, tá? O pessoal já sabe, o pessoal conhece, então tá fácil. Então vamos lá, gente, ajuda a gente aqui. Amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada e aproximar, e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto sem escolher, fazer o que é certo. Fazer o que é certo.
declarar, Senhor, todo o nosso amor, Senhor, a Ti, declarar, Senhor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, Pai, queremos pedir que o Seu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor Jesus, a sermos mais parecidos contigo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia estar ministrando a nossos corações, Senhor, estar ministrando, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos crescer na graça e no Seu conhecimento, Senhor, e fazermos, Pai, todas as obras, Pai, parecidas com as que o Senhor fez, Senhor Jesus. Esteja, Senhor Jesus, nos guiando no caminho certo, nos dando, Senhor, sabedoria, Pai, para fazer, Pai, tudo aquilo, Pai, conforme o Seu coração, conforme a Sua vontade, Senhor Jesus. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória ao nosso Deus, né? São lindas canções ao nosso Deus. Hoje é dia de festa, né? Mas tenho certeza que um dia não será mais preciso nós fazermos esse ato aqui. Quando Jesus, em Apocalipse, fala que Jesus abrirá o portal da graça, e Ele estará com o livro na mão. Ele vai estar sentado na direita de Deus, abrirá o livro e vai chamar um por um para junto, né, sermos com Ele na glória. Já pensou nisso, irmão? Às vezes eu fico pensando, né? Me desculpa. A ciência diz que o homem não sabe chorar, é verdade. Já pensou quando estivermos na glória, junto com Jesus? Dizem que a rua vai ser de ouro, né? Nós passearemos na nova cidade, junto com Jesus. Eu tenho muita pergunta para fazer para Noé. Como é que ele construiu a arca sem ter ferramenta? Vou perguntar para ele, se Deus quiser. Antes de passar a palavra para o pastor, gostaria de convidar a nossa irmãzinha Sofia, a pequena grande Sofia. Boa noite. Eu queria comunicar à igreja que o Encontro Garotas de Ouro voltou presencial. Aí vai ser nesse sábado, às 19 horas, aqui na igreja. Vai ter a Carol como preletora e ela vai estar trazendo o tema Jovem Guarda o Seu Coração. E aproveitando, eu queria convidar a igreja a participar dos outros movimentos da igreja, como a Agito BO, que acontece, acho que, 1º e 3º sábado do mês. E também tem pequenos grupos às quartas-feiras, que é muito bom. Tem o Cadu trabalha com temas bem necessários com a gente. E também está tendo às sextas-feiras, que horas? Às 19 horas, reunião de oração, que é um tempo bem necessário também. E é bom que a igreja participe com a gente, para que a gente consiga crescer junto espiritualmente, né? E eu peço para que vocês não participem só por participar, mas para que Deus
seja glorificado em cada um de vocês. Boa noite. Tá aí o recado, né, irmão? Nós não... Me desculpa, meu irmão, mas às vezes a gente tem que falar mesmo, porque isso gratifica a gente. Se o dia tem 24 horas, nós dormimos 8, trabalhamos 8, sobra 8. E é 1 hora só que nós ficamos aqui, orando ao nosso Deus. Amém? Gostaria de convidar o pastor. Estende sua mão para cá, irmão. Vamos agradecer ao nosso Deus. Santo Deus. Pai, agora queremos mais uma vez, ó Deus, na tua presença. Verdade. Colocar esse teu servo que vai nos trazer a mensagem. Senhor, ajuda. Nós cremos, ó Deus, que é a palavra do Senhor. Verdade. Ó Pai, continue abençoando esse teu servo, Sim, ó Deus. a sua esposa, os seus filhos, o seu filhinho. Que possamos, ó Deus, a cada dia aprendermos mais e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Verdade, Senhor Deus. Limpa, Senhor, o nosso coração. Sim, ó Deus. Que todos os pensamentos ruins que Fala ficaram lá fora. profundamente, ó Deus, em nosso... Deus, abre o nosso coração agora para compreender e entender a tua mensagem nessa Verdade. noite. Oh, Deus. E nos aviva, Pai, cada vez mais. Oh, Deus. Buscar o Senhor, adorar o Senhor, Sim. até a volta do Senhor Jesus. Verdade, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sim, ó Deus. Nós louvamos o Senhor, Verdade. porque só o Senhor é digno de louvor, de toda a honra e de toda a glória. Só o Senhor. Muito obrigado, Deus. Verdade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Boa noite, igreja. Sarjó, deixa eu acabar de trocar a fralda do primeiro, depois vem os outros. Tá bom? Com certeza. Vai orando com calma aí nesse sentido, Sarjó. Bênção demais. Muito bom. Bacana, viu, Sofia? Emendou os recados, né? Eu ia brincar com você que você trouxe com a coberta da sua mãe para a igreja hoje, mas nem vou brincar porque você enfatizou os recados tão bem, não vou nem tocar nesse assunto. Eu vou pedir que apague o spot aqui da frente também, para poder ajudar na projeção. Hoje eu montei algum slide aqui para poder ajudar um pouco a ilustrar o que nós vamos expor hoje, nesta noite, começando a falar sobre este tema, tão importante, creio eu, para todos nós. E eu queria rapidamente explicar a proposta do tema, né? Antes disso, só reforçando aos pais, na semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos aí retornando com os trabalhos das crianças, né? As crianças do juniores terão aí a sala pela manhã e terão o culto infantil à noite. As crianças do maternal terão um material de apoio para ser trabalhado durante a semana. Se o Senhor permitir, semana que vem nós estaremos retornando aí com o trabalho infantil. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês perceberam, nós tentamos aí movimentar, obrigado Luzia, as mídias da igreja, enfatizando este tema. A proposta deste tema é a seguinte: é normal e é comum entre nós, seres humanos, compreender que há uma certa dinâmica na vida, há um modo de viver, né? Nós temos aí os nossos desafios, obstáculos, metas a serem alcançadas, objetivos como pessoas, como indivíduos, como família, na empresa, enfim, em muitos lugares nós temos as nossas metas, objetivos, e assim nós vamos vivendo, assim a humanidade vai vivendo. Na forma que nós vamos nos relacionando com as pessoas, indiretamente, diretamente, nós acabamos absorvendo algumas características das pessoas que estão à nossa volta. Talvez pelo muito convívio, ou a forma como as pessoas tratam, ou expressões particulares de cada um. Nós, às vezes, no grupo de trabalho, na casa, na família, algum conhecido, a gente acaba absorvendo algumas características de outras pessoas. Eu compreendo isso claramente na minha vida, né? Talvez você não tenha percebido, mas em maior ou menor proporção, isso acontece conosco. Eu sou da década de 90, né, da geração de 90, como boa parte aqui
dos irmãos e irmãs. E eu me recordo, né, que muitas vezes saía da escola correndo, ia para casa correndo para poder assistir desenho, assistir Dragon Ball Z, porque eu queria ser igual o Goku, né? Então eu tinha essa meta, esse objetivo. Eu saía da escola e ia correndo. Eu passei muitas tardes, como muitos de vocês aqui, assistindo Rambo. Quem não assistiu os filmes do Rambo? Assistindo os filmes do Van Damme, marcou minha geração. Cresci assistindo estes filmes, consumindo esse tipo de conteúdo. E o que eu percebi? Era nítido. Terminava o filme, eu me imaginava sendo Rambo, brincando com meu irmão. Terminava o filme do Van Damme, eu já começava a fazer as posições de luta. Aquilo naturalmente estava impregnado em mim, porque eu consumia aquilo, naturalmente sem pretensão nenhuma, mas a vontade era de ser como um destes, a fim de que eu fosse parecido com estas pessoas. Talvez os exemplos aqui são meio da minha geração, né? Então muitos podem ter essas mesmas características, talvez outras referências, talvez as irmãs da minha época queriam ser igual as Spice Girls, ou talvez uma Paquita da Xuxa. Nós crescemos nesse meio, nesse tempo aí. Talvez os mais novos não vão nem entender o que a gente está falando aqui, mas os mais velhos do que eu e os da minha idade vão entender bem. Isso marcou muito a nossa época, a nossa geração, e características disso tudo era sobre nós. Era tomado sobre nós. Necessariamente, meus irmãos e minhas irmãs, isso não é um problema. Não é um problema. Porque Deus colocou isso em nós, o fato de percebermos algumas coisas nas outras pessoas e absorvermos aquilo. Como, por exemplo, no ambiente familiar, né? A Bíblia nos ensina que os pais devem ser bons exemplos para os seus filhos seguirem. E da mesma maneira, os filhos observarem os seus pais. Isso está embutido em nós, está naquilo que o Senhor fez conosco. Fora do ambiente familiar, se você parar para perceber, você talvez conhece pessoas e você fala, nossa, fulano de tal é nota 10. É fora da curva, é a pessoa excepcional. E por aprender e observar dessas pessoas, você fala, poxa, eu queria essa característica de tal pessoa. Eu queria nesta área ser calmo igual tal pessoa. Nesta área eu queria ser enérgico como tal pessoa, onde você encontra em alguém um referencial, seja um professor, uma professora, né? Todos nós que tivemos, talvez aquele professor, aquela professora que marcou a sua época e falou, poxa, era um bom professor, era uma boa professora, era alguém bacana, eu queria algumas características dessa pessoa. Talvez no ambiente de trabalho, seu chefe, talvez você já teve um chefe muito bom, né? Patrícia, me veio à memória aqui os ditados que você aprendeu, né, com um dos seus chefes. Eu não vou falar, tem um que é muito bom, mas eu não vou falar aqui, né? É uma piada interna, o pessoal que estava no dia da live aqui, do palco, está lembrado do que a gente falou um pouquinho. Mas talvez são algumas coisas que você fala, poxa, é tão bacana que essa pessoa tem essa característica e de alguma maneira a gente se espelha nisso, né, para poder parecer um pouco. Talvez um líder eclesiástico, alguma característica, fala, bacana, né? Creio que vocês, infelizmente, não têm isso da minha parte, muitas características para tentar falar, poxa, isso é bacana no Cadu. Mas a gente vai seguir na vida mesmo assim. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, isso é natural de todos nós. Eu estou tentando ilustrar aqui para falar qual que é a proposta do tema, para você poder absorver ainda mais o que nós vamos estar falando durante estes dias. O nosso atual momento é um momento de muitas informações, de muitos referenciais por meio das mídias sociais, mas infelizmente a maioria deles são péssimos exemplos a ser seguido. Mas estão aí a todo momento em evidência e às vezes nós nos pegamos absorvendo características de pessoas que nós não deveríamos absorver. Por isso eu chamo a atenção de todos nós, a começar em mim, de que nós precisamos prestar mais atenção no que as Sagradas Escrituras ensinam acerca de Cristo Jesus, para que nós venhamos a ser mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque Jesus endireita e sustenta, é Jesus quem guarda e guia, Jesus é quem abençoa as crianças e que considera os idosos, é Jesus quem recompensa o esforço e é Ele, Jesus, a chave para o conhecimento, é a fonte da sabedoria,
é a entrada que dá livramento, a estrada que dá livramento, é o caminho da paz, é Jesus que é o caminho também da santidade. Ele é quem perdoa pecados. Cristo Jesus é quem absolve os devedores e liberta os cativos. É Ele que supre a força ao fraco e Ele que se compadece daquele que necessita. Por isso, Igreja de Cristo, não há outro melhor exemplo a seguirmos e de quem nós precisamos aprender e absorver cada vez mais características para sermos parecidos com Ele. Essa é a proposta deste mês e hoje nós vamos falar de uma característica de Jesus muito importante para todos nós, o fato de que nós precisamos aprender mais com a obediência de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, abra comigo em Lucas, capítulo de número 22, verso 44, como está na projeção, pode dar mais um clique. Lucas 22, 44, um texto muito conhecido, que vai nos ajudar a pensar sobre a obediência de Cristo, para nós sermos mais parecidos com Ele nessa noite sobre a sua obediência. Lucas 22, 44. Diz assim, Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Contexto aqui, Jesus está no Getsemane em tamanha agonia com seus discípulos, aguardando o que viria a acontecer na sequência. É um texto muito conhecido, vai nos ajudar a pensar sobre isso. Sobre a proposta, da obediência de Cristo como uma característica que nós precisamos aprender. Quando nós falamos de obediência, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós tenhamos uma clareza de que obediência está diretamente associada à ideia de dever, a senso de responsabilidade. Obediência também está diretamente relacionado a um propósito de vida estabelecida. Se nós observarmos de modo geral o contexto evangélico em nosso país, pode dar mais um clique, Lara. Nós vamos perceber alguma coisa no sentido de que, talvez pela ampla divulgação do Evangelho nas mídias, ou a facilidade com que a mensagem do Evangelho tem chegado no contexto brasileiro, nós percebemos talvez um grande número de pessoas abraçando a fé. Algumas pessoas que talvez a gente vai perceber, vai visualizar ali na página do Facebook, quem mexe no Instagram, mexe em alguma outra coisa, e status do WhatsApp, certas postagens, versículos, frases impactantes, muito bonitas, tudo muito belo, e por um lado a gente percebe que parece que está ampliando aí o número de cristãos. Em contrapartida, olhando o nosso cenário brasileiro, nós percebemos que em muitos dos casos há uma linguagem até parecida com a linguagem cristã. Mas as atitudes, ou o que se espera de um cristão, transformação de vida, evidência de que não é só mais um discurso, agora eu sou cristão, Jesus para mim é tudo, mas uma vida que demonstre que Jesus de fato é tudo. Em outras palavras, às vezes nós percebemos a facilidade com que o Evangelho tem chegado, e algumas pessoas até abraçam este Evangelho, mas não querem saber de mudanças, não querem saber de viver segundo a obediência dos padrões de Cristo. Ou seja, há uma ambiguidade, uma discrepância, uma contradição entre a fala e a atitude. Eu até quero ser cristão, Jesus é lindo, mas eu quero continuar do meu jeito, e eu não quero obedecer o padrão de Cristo. Talvez seja só a minha impressão, mas se você olhar profundamente à sua volta, você vai enxergar que está se tornando fácil se converter no Brasil, mas uma conversão que não exige a mudança, porque se precisar de mudança, não, aí eu não quero saber
de mais disso. O texto base que nós lemos é um texto profundo, igreja. Um texto rico em detalhes e em singularidades. Alguns estudiosos vão dizer que a intensidade da oração de Jesus aqui, neste momento de tamanha angústia, foi com que gerou o fato dele transpirar sangue. Isso é muito forte. E a palavra que aparece no texto aqui, a palavra agonia, ela só é mencionada neste texto. Tamanha profundidade que se encontrava Cristo Jesus no Getsêmani. E talvez você esteja se perguntando, mas poxa, a Bíblia vai descrever que muitos estavam ali à beira da morte e talvez não estavam em tamanha agonia como Jesus aqui estava. Mas é porque a morte de Jesus era uma morte singular. Jesus sabia que o que estava por vir, ele seria abandonado por Deus por carregar o meu e o seu pecado naquela cruz. E Jesus leva tão a sério o relacionamento com Deus que isso é profundo demais. Este rompimento de estar em comunhão com Deus por consequência do pecado, para Jesus era muito pesado. Por isso tamanha agonia tomou o nosso Senhor e Salvador. Outros estudiosos vão dizer que é Lucas quem vai retratar e descrever com detalhes, né? É só aqui que a gente encontra a riqueza desses detalhes, que Lucas aqui vai descrever essas gotas de sangue, tamanha tensão que Jesus estava ali, devido ao sofrimento que estava sendo antecipado no Getsêmani. Para vocês terem uma ideia, este acontecimento, né? Esta expressão ou resposta do corpo a tamanha agonia de efusão de sangue por meio da transpiração é conhecido na medicina como hematidrose. Hematidrose é o fato de tamanho estresse tomar o indivíduo e ele começa a transpirar sangue, tamanha agonia na qual estava experimentando. E esse texto é muito importante para nós entendermos que quando Jesus está em uma missão, de que Jesus levava tão a sério a obediência, aquilo que ele veio cumprir nessa terra, que mesmo em tamanha agonia, ele ora, pede que o Senhor afastasse dele, se possível, mas acima de tudo, Jesus entrega nas mãos do Senhor e diz: Pai, seja feita a tua vontade, porque eu estou aqui para cumprir uma missão, eu estou aqui para obedecê-lo. Igreja de Cristo, quando nós pensamos sobre Jesus, e é o nosso primeiro ponto da nossa reflexão, a obediência de Jesus. A obediência de Jesus está diretamente ligado à história da redenção. Pode dar mais um clique, Lara? Está diretamente ligada ao fato de Jesus estar em missão para salvar a minha e a sua vida. Quando nós falamos sobre redenção, em palavras formuladas pela Confissão de Fé de Westminster, Vinícius citou pela manhã, diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar Jesus, nosso Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, cabeça e salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, e deu-lhe desde a eternidade um povo, para ser a sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Pode parecer uma linguagem complexa, mas nada mais é do que a linguagem bíblica que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A descrição da obra de redenção, da missão que Jesus recebeu. Isso é maravilhoso. O mandamento, a demonstração de amor que o Senhor tem para com seus filhos e filhas por meio da redenção que Cristo Jesus veio trazer a nós. E é uma obra por etapas. A missão é clara: salvar o povo de Deus. Isso foi feito pelo menos em duas etapas muito importantes para nós entendermos Jesus e a obediência. O primeiro estágio desta obra de redenção, sabe qual que é? A humilhação. A humilhação. Jesus despiu-se da sua glória e veio a este mundo. Nasceu de modo mais simples, mais humilde, numa manjedoura, onde os animais estavam ali. E veio a essa terra,
o Rei da Glória, veio aqui e nasceu e se tornou um ser humano semelhante a nós. Ele anunciou o que nós temos dito no curso de novos membros, uma mensagem de outro mundo. E por isso ele foi descredibilizado pelo seu povo, sofreu na mão dos judeus, ele foi traído por uma das pessoas que estavam ao seu lado. Alguns dos cúmplices ali traíram, e não foi só um que traiu Jesus. Ele viveu e mostrou aquilo que deveríamos fazer, por meio dos seus ensinamentos, das suas obras. Jesus não teve garantias materiais nessa terra. Jesus vivia da ajuda das outras pessoas. Era um que ajudava aqui, um que ajudava ali, até para repousar o seu corpo depois da morte. Jesus não tinha sepultura. Teve que dormir na sepultura emprestada. Teve que passar ali até a ressurreição na sepultura. Depois de morto, na sepultura emprestada. Não tinha nem isso. Jesus ali foi fiel à obra que recebeu. Jesus foi obediente à missão que lhe foi dada. E a obediência, meus irmãos e minhas irmãs, pode custar glórias neste mundo. Se nós de fato queremos ser parecidos com Jesus, entendendo que nós devemos ser obedientes com Ele, saiba que isso pode custar as glórias que talvez nós queremos. Os aplausos que nós queremos neste mundo. Para ser obediente a Deus, isso pode custar. Pode custar, talvez, viver com poucos bens materiais, com poucos acúmulos, assim como o mestre tinha o necessário, por obediência, por levar a sério. A obediência também levou o nosso Senhor a uma prisão injusta, a um julgamento injusto. E talvez por vivermos obedientes ao nosso Senhor, talvez passaremos e sofreremos injustiça. Mas a missão de Jesus não se resume somente nessa etapa da humilhação. Se resume também na etapa da glorificação, da exaltação. Ele venceu a morte e Ele conquistou a vida eterna para nós, igreja. Ele ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para aplicar o perdão às nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele guarda aqueles que Deus deu para Ele. Jesus guarda, Jesus protege, Jesus guia como um pastor que guia as suas ovelhas. Jesus está no meio do seu povo, Jesus está no meio de nós. Isso é bênção demais. Jesus reina como o Rei do Universo e Senhor da Igreja, e de modo soberano voltará, Sarjob, voltará com o livro em suas mãos, a fim de que iniciar a eternidade e no reino de Deus. Igreja de Cristo, preste muita atenção, o padrão é esse. A referência é essa, de que se de fato queremos viver como Cristo, precisamos da obediência. Como vocês podem ver na projeção, a humilhação verdadeira é a base para a verdadeira exaltação. Quando humilhado, Cristo Jesus estava no caminho certo para ser exaltado por Deus, para ser glorificado por Deus. A glória de Cristo Jesus é o resultado de um amor eterno a meu e a seu favor. E não há, e nem nunca haverá, maior exemplo de obediência a não ser Cristo Jesus. Por isso é nosso referencial de quem nós precisamos ser parecidos. E nós, igreja, e nós, quando falamos de obediência, e nós? Como nós lidamos com obediência? Talvez essa imagem ilustra muito bem. Porque nós percebemos, desde criança, recebemos uma orientação dos nossos pais e a gente não quer obedecer. Talvez como adultos, às vezes recebemos uma orientação, uma missão, algo que nós precisamos fazer, e às vezes é tão difícil, às vezes é tão complicado, e nós preferimos viver desobedecendo. E eu fiquei pensando, gente, o que será que nos faz e deixa tão difícil com que nós venhamos a obedecer? E eu percebi que todos nós, vamos concordar com isso. Nós não queremos ser contrariados, nós não gostamos de ser contrariados, nós não queremos ser humilhados ou passar por uma situação complicada, e nós não queremos ser aborrecidos.
Ninguém de nós falando, levanta e acorda. Não, hoje eu quero ser contrariado. Quem vai me contrariar? Por favor, vamos formar a fila aqui. Ninguém de nós faz isso. Isso nos dificulta tanto a cumprir a nossa missão. E eu quero ilustrar com 2 personagens bíblicos aqui acerca disso. O primeiro personagem que recebe, que eu trago aqui para vocês, né, que recebe uma missão e tem uma dificuldade de obedecer, mas passa por uma humilhação, passa por um confronto. E quando eu estou falando de humilhação aqui, igreja, eu estou falando de um confronto. Eu estou falando de Deus forjar o caráter, de Deus nos pegar e nos moldar e nós transformados por Ele, falar, Senhor, por que eu não segui nos seus caminhos antes de tudo isso? Mas nós precisamos disso. Nós estamos em transformação. O primeiro personagem, claro que é o que veio à mente de você, Jonas. Jonas recebeu uma missão muito clara de Deus e pregar a mensagem e salvar, uma mensagem que iria salvar os ninivitas. E o que Jonas faz prontamente? Pela dificuldade de obedecer, ele vai para o caminho totalmente contrário. Isso é muito claro, nós vemos lá, Jonas capítulo 1, verso 2, e aí Deus começa a humilhar, Deus começa a tratar, Deus começa a moldar o caráter de Jonas, e ele ali no capítulo 2 é engolido pelo grande peixe, né? E lendo o texto, não sei se vocês sabem, né? O Patrício que me contou essa notícia, dia 14 agora do mês passado, né? Um mergulhador lá nos Estados Unidos foi engolido por uma baleia, né? Recentemente, pesquise lá depois, né? Então Jonas passou por isso. Deus foi tratando e moldando Jonas lá no ventre do grande peixe. Olha que coisa interessante, a ponto de Jonas ir lá e cumprir a missão. Ir lá, depois de tudo isso, obedecer o que Deus tinha falado. E Jonas aqui recebe uma exaltação, né? Um resultado benéfico. Ele é mencionado por Jesus no capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus, verso 41. Jesus falando sobre a pregação de Jonas. Meus irmãos, perceba, a missão é clara, a dificuldade de obedecer é grande, Deus trata o caráter, humilhando, quebrando, moldando, e depois há o resultado maravilhoso. O outro exemplo, Pedro. Pedro recebeu uma missão clara, Jesus chama ele, e chama ele para ser pescador de homens, ou seja, anunciador da mensagem da salvação. E Pedro está ali perto, tem hora que ele se destaca entre os discípulos, tem hora que ele pisa na bola, e nossa, um negócio que vai tomando proporções até o ponto em que ele nega Jesus. Jesus tinha orientado ele nega Jesus, nem conheço, não conheço, e Jesus ali começa a tratar o caráter de Pedro. Nós lemos isso, o chamado em Mateus 4, nós lemos Jesus ali, no instante em que Pedro nega a ele, Jesus fita os olhos, isso está lá no texto de Lucas 22, 60 a 62, um texto maravilhoso. Jesus tinha alertado Pedro sobre isso, e Pedro negando, e quando Pedro nega, ele olha, Jesus olha para ele, o galo canta, e Pedro é tomado ali de tamanha tristeza do que havia feito. Mas há uma exaltação, há um benefício da obediência quando ele entende o Evangelho, quando ele de fato se converte, e ele escreve na sua segunda carta, capítulo 1, verso de número 20, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, a exaltação, a glorificação que ele recebeu aqui por obedecer a autoridade escriturística. Pedro aqui é usado por Deus para escrever a mensagem que nós temos hoje da palavra de Deus. São alguns exemplos para ilustrar este ciclo da missão, da dificuldade de obediência, assim como nós temos aí a dificuldade de cumprir. Pode dar mais um clique, Lara? Esse ciclo está muito claro. Pode dar mais um, né? Muito claro nas Sagradas Escrituras destes e outros personagens. E nós também vivemos neste ciclo, meus irmãos e minhas irmãs. Infelizmente, nós vivemos neste ciclo. A dificuldade que nós temos de sermos obedientes ao Senhor.
E eu vou colocar aqui uma missão que nos foi dada, de modo muito geral, mas que compete muito a todos nós, este reforço da missão que recebemos do nosso Deus. Sabe qual é? De sermos testemunhas do que Cristo fez em nós. Você não precisa ser testemunha do que Cristo fez na vida do outro, não. Seja só testemunha daquilo que Cristo fez na sua vida, da transformação que Cristo fez na sua vida. E isso você cumprirá os desígnios descritos nas Sagradas Escrituras. Testemunhando, compartilhando com as pessoas à sua volta, vivendo de modo diferenciado ao que vivem os que não temem a Deus. Nós temos essa missão, mas nós temos a dificuldade de cumprir essa missão. Nós temos a dificuldade de obedecer os desígnios do Senhor. Isso fará com quê? Com que o Senhor trate o nosso caráter. Isso é maravilhoso, Igreja de Cristo, quando Deus trata o nosso caráter, a fim de nos santificar. E como uma recompensa positiva da obediência, santificação, para sermos semelhantes a Cristo. Quando obedecemos a Deus, nos tornamos semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Sabe também, igreja, o que nos ajuda a obedecermos a Deus e cumprirmos este testemunho? A guardarmos os mandamentos, a termos os mandamentos, a guardarmos os mandamentos. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, quando você lê a Bíblia, quando você se depara com a mensagem do Evangelho da Salvação, isso mexe com você? Isso lhe incomoda naquilo que você precisa melhorar? Isso lhe dá uma injeção de ânimo naquilo que você já está trilhando debaixo dos caminhos do Senhor? Isso é um começo. Este é um princípio. Todo aquele que quer obedecer a Deus precisa conhecer os mandamentos de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa guardar a palavra de Deus e precisa praticar a palavra de Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. E isso não pode ser algo para nós a ser pensado. Será? Não. Isso para nós deve ser uma meta, um objetivo de vida. E eu pergunto mais uma vez, igreja, por que será que é tão difícil para nós obedecermos a Deus? Talvez por falta de convicção. Talvez nós estamos aqui reunidos nessa noite com a nossa cabeça assim, é mais um culto. É mais um domingo que, deixa eu ver o que eu faço. Domingão do Faustão, não tem nem Faustão mais, né? Tá naquela bagunça lá. Vou ficar em casa? Não sei, parece que eu fiquei em casa, né, domingo o dia todo, saí pouco, vou lá na igreja. Se para nós o viver isso aqui é somente essa mentalidade, nós temos muita falta de convicção do que é ser igreja, do que é viver como o povo de Deus. A falta de convicção evidencia imaturidade. Falta de convicção no que creio. Será que quando confrontados lá fora, será que quando confrontados sobre a nossa fé no trabalho, na faculdade, será que nós vamos ser aqueles que vão gaguejar? Então, eu não sei, eu acho que é isso aí mesmo que você está falando. Será que quando as muitas ciladas ou as muitas influências culturais vierem até nós, sobre os nossos filhos, por meio de um desenho nada a ver, por meio de um videozinho no YouTube, por meio de uma propaganda pesada de marketing, será que nós vamos ser, fazer o quê? O amor tem que ser o amor de todas as maneiras, né? Ou será que a nossa convicção vai fazer com que nós obedeçamos ao Senhor e sejamos testemunhas do Evangelho da salvação? Sabe outra coisa que às vezes nos atrapalha a obedecer a Deus? A nossa parcialidade ou seletividade, nem sei se existe essa palavra. Dá mais um clique, Lara, que eu acho que essas palavras eu projetei aqui. Quando nós somos talvez como aqueles que se convertem, mas não querem mudança de vida. Quando são confrontados pelo Evangelho da salvação, falam, não, peraí, seguir a Jesus até aqui estava bom. Mas mudança de vida, peraí, eu não posso mais mentir, não. Porque a mentira é desprezada por Deus. A mentira é um grande problema, que se constrói muitas coisas sobre ela, mas depois vai embora rapidinho. Não. Eu tenho que ser fiel, isso tem que ser fiel. Tem que ser fiel a Deus,
ao seu cônjuge, aos seus filhos, ao seu patrão. Não, eu quero aquele cristianismo mais tranquilo, né? Frequento uma igreja, de vez em quando eu me envolvo em alguma coisa. Tem que ser fiel com tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, seja a sua saúde, seja os bens financeiros. Não, peraí. Não, também não, né? Eu quero ser fiel, eu quero servir a Deus nisso, naquilo não. Eu quero escolher as melhores partes do Evangelho. Não. Meus irmãos, minhas irmãs, isso está totalmente errado. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, na obediência, nós precisamos abraçar o Evangelho todo. Talvez alguma outra coisa que me venha à mente aqui como destaque, o fato de que o medo nos atrapalha na nossa vida de obediência. Medo de obstáculos, medo do confronto, medo das direções eternas, do caminho eterno. E com medo do caminho eterno, cheio de obstáculos, e esse obstáculo é o que forja o nosso caráter, nós preferimos andar e trilhar os caminhos dessa terra. Meus irmãos e minhas irmãs, para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Para sermos parecidos com Cristo, nós precisamos obedecê-lo. Calvino disse uma frase curta, mas muito importante sobre o tema que nós estamos falando aqui. De que o verdadeiro conhecimento de Deus nasce da obediência. O verdadeiro conhecimento de Deus nasce da obediência. Se nós não temos obedecido a Deus, de fato nós não temos conhecido a Deus. Igreja de Cristo, somos desafiados a isso. A servirmos mais ao Senhor, a vivermos segundo Cristo Jesus em obediência. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite a prosseguirmos firmes, fortes em obediência. Eu queria chamar os presbíteros à frente, enquanto nós vamos caminhando aqui, ainda o sermão não acabou, mas os presbíteros virem à frente para nós estarmos reunidos à mesa, assim como o Ministério de Louvor pode vir à frente. Eu quero encerrar a mensagem à mesa, dizendo que, igreja, preste atenção, por favor, aqui, de que constantemente nós precisamos observar a Cristo Jesus como referência para a nossa vida. Se de fato nós queremos viver mais parecidos com Cristo, nós devemos começar com obediência. A religião cristã, o cristianismo por si só, é muito simples. Ele nasce do relacionamento verdadeiro com Deus, não somente de palavras, não somente um relacionamento de teoria, mas um relacionamento que é provado e evidenciado quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Às vezes, nós temos o hábito e o péssimo hábito de vivermos, preste atenção aqui por favor, de modo rebelde, da nossa maneira, em desobediência a Cristo. Às vezes nós achamos que é muito pesado servir a Cristo, pelo fato das dificuldades da caminhada, daquilo que às vezes a gente vai ter que abrir mão em prol do Evangelho, mas que nós não sejamos esses, que acham que viver para Cristo, de que servir a Cristo é perda de tempo. Pelo contrário, que sejamos aqueles que vivem como está escrito em Romanos 6,8. Se já morremos com Cristo, cremos também com Ele, que com Ele viveremos. Igreja de Cristo, talvez nós temos andado como rebeldes. Talvez você está nessa noite aqui, longe do Senhor, e precisa se reconciliar. Talvez você quer viver da sua maneira até hoje. Talvez você quer ser parecido com o youtuber tal, talvez você quer ser parecido com o jogador de futebol tal, talvez você quer ser parecido com isso, com aquele outro, e nem sequer tem pensado em ser parecido com Cristo. O chamado é para todos nós. Como eu preciso
ser mais parecido com Cristo. Como todos nós precisamos ter isso em mente, de que este processo de vivermos na missão que o Senhor nos deu é um processo de transformação do nosso caráter. Mas em meio a tudo isso, nós somos fortalecidos por Deus. Em meio a tudo isso, nós somos ajudados por Deus. Em meio a tudo isso, nós somos exaltados por Deus, santificados e aguardando o dia da redenção. Meus irmãos, minhas irmãs, mais cedo ou mais tarde, todos nós encontraremos com o Senhor e Salvador das nossas vidas. O que compete a nós é talvez pensar na seguinte pergunta: será que nós estamos preparados para isso? Será que nós vivemos nessa vida aqui em obediência tudo o que Ele nos designou a fazer, nos desviando do caminho mau e buscando ser parecidos com Cristo? Se assim for, será um encontro maravilhoso com o nosso Criador. Mas se vivermos só de aparência, será um tempo difícil e um tempo eterno de dificuldade. Nós estamos aqui reunidos graças à obediência de Cristo. Nós estamos aqui podendo celebrar a mesa do Senhor graças à obediência de Cristo. E para nós isso é maravilhoso. Podermos termos cada vez mais comunhão com o nosso Deus. E a mesa do Senhor nos chama a uma resposta de um amor que veio primeiro em nosso favor. Quando andávamos longes, rebeldes, Deus foi ao nosso encontro, nos limpou, nos lavou no sangue do Cordeiro e nos chama de filhos e filhas para a obediência. Que assim seja, vivermos na obediência de Cristo, como Cristo fez que façamos. A mesa do Senhor, igreja, é um tempo de reconciliação. A mesa do Senhor é um tempo de renovo. Talvez você estava distante, é um tempo de estar próximo. A mesa do Senhor é um tempo de restauração, é um tempo de renovação, é um tempo de vigor, é um tempo de alegria, de festa, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. É um tempo onde nós nos aproximamos mais de Deus, vivemos mais parecidos com Cristo, por meio de participar deste momento tão marcante, tão singular na vida de todo cristão. Que assim seja, que todos nós possamos nos aprofundar no exemplo de Cristo, para sermos mais parecidos com Ele. Vou pedir para o presbítero Roberval fazer uma oração e ore também ao Senhor no seu lugar, para que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos dos elementos e participarmos da mesa do Senhor, sermos mais parecidos com Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, quero estar colocando diante do altar, ó Deus, não somente a minha vida, mas a vida de cada um aqui presente, ó Deus. Só conhece, ó Pai, o nosso coração, ó Deus. Clamamos, ó Deus, que o Senhor sonda o nosso coração, ó Deus, neste momento, ó Deus. Sim. E que no nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, perdoa, ó Deus, nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas diante do Senhor, ó Deus. Prepara, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, para participar, ó Pai, desta mesa, ó Deus, que não é nossa, é do Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nós somos indignos, ó Deus, de participar, ó Deus. Por isso nós nos colocamos nosso coração diante do Senhor e clamamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, toque, ó Deus, com tua mão, com teu poder sobre nós, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, através do Senhor, ó Pai, poder, ó Deus, participar, ó Deus, da mesa que pertence ao Senhor, ó Deus. Quero também, ó Deus, estar consagrando, ó Deus, cada elemento, ó Deus, que ali está, o pão, o vinho, ó Deus, que simboliza, ó Deus, tanto o corpo quanto o sangue do Senhor, ó Deus. É no nome de Jesus que os colocamos diante do Senhor. Amém. Amém e amém. Você vai receber 2 recipientes, um com o cálice e o outro com o vinho, o suco de uva. E você aguarde os elementos consigo, até que todos recebam e juntos possamos participar juntos da mesa do Senhor.
você de uma outra igreja esteja em plena comunhão, está nos visitando aqui, uma igreja evangélica, fique à vontade para participar, se você está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Foi esquecido na distribuição, todos receberam. Todos receberam aqui, lá em cima também no som.
pão. Você que puder se colocar em pé. Jesus, em tamanha agonia, como nós lemos no começo, orou ao Senhor que a vontade de Deus Pai fosse feita, e por mais que a missão que Jesus recebeu não foi fácil, Ele a cumpriu, derramando seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós pudéssemos estar reunidos como igreja, como família na fé, como povo de Deus. E antes, Ele compartilhou com seus discípulos, na ceia do Senhor, na mesa do Senhor, ressignificando a Páscoa judaica e trazendo agora para nós um sacramento, algo que nós repetimos até cearmos com o Senhor no reino eterno. E naquela noite, reunido com os seus discípulos, Ele tomou o pão, Ele deu graças. Ele entregou aos seus discípulos dizendo: este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. De modo semelhante, Cristo Jesus tomou o cálice, deu graças ao Senhor, ergueu ele, agradeceu e disse: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Aliança essa que era a obra da redenção. Falamos também no decorrer desta mensagem. O sangue de Cristo Jesus que lava e purifica a fim de nos apresentar santos diante de Deus. O corpo de Cristo moído, esmagado naquela cruz, a fim de que o meu e o seu não precisasse passar por isso. Porque Cristo Jesus foi fiel a Deus e foi obediente. Igreja de Cristo. Que assim sejamos também, participando do corpo, do sangue, representados, simbolizados aqui. Façamos isso todos juntos. Comamos e bebamos. Bom Deus, ajuda-nos na nossa imperfeição, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Quando queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira, nos ajude a olhar para o exemplo de Cristo quanto à obediência. Mesmo sendo tão difícil, a sua missão Ele cumpriu. Mesmo precisando ser humilhado, ser tratado, ser quebrado, ser moído naquela cruz, Cristo Jesus foi fiel e obediente. Ajude a mim, aos meus irmãos e irmãs a sermos obedientes ao Senhor. A sermos as testemunhas do que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer em nossas vidas. Pai, não permita que nós possamos ser absorvidos e absorver tantas coisas que estão à nossa volta, que são caminhos de morte, mas que estejamos convictos de que viver para Cristo é o que o Senhor espera de cada um que se diz cristão, de renunciar todo pecado, renunciar todo erro,
é o que o Senhor espera de nós. Envia o Teu Santo Espírito cada vez mais a nos fortalecer, enchendo-nos da graça, do conhecimento do Senhor, para que sejamos obedientes a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pegue os seus recipientes, vou passar para o presbítero Marcelo orar e impetrar a bênção, e na saída a diaconisa Luzia já posicionou o lixinho, você jogue para nós ali, por favor. Lembrando que amanhã tem atendimento pastoral pela manhã, na parte da tarde. Você que quer conversar um pouco, você que quer orar, você que quer, sei lá, bater um papo, nós estaremos aqui, a fim de que não seja uma mensagem, mas que essa mensagem penetre em nosso coração, a ponto de nós buscarmos mudança e melhorias para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós. O presbítero está com a palavra. Pai querido, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Verdade. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Sim, ó Deus. de aprender de ti, ó Deus, de entoar louvores que glorificam o teu santo nome, Pai. Verdade. Pai, muito obrigado por tudo. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua mão de graça, de cuidado, de proteção, ó Deus. Abençoa a nossa semana, ó Deus, que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Sim. Em nome de Jesus. Amém.